As duas testemunhas. A história revelada do fim dos tempos. O mistério que ecoa desde os antigos dias, entre as páginas do Apocalipse, escritas pelo apóstolo João na ilha de Patmos. Existe uma profecia que desperta temor e admiração em todos que ousam ler. Lá, a vinda das duas testemunhas. Pouco se fala sobre elas nos púlpitos, e menos ainda se explica, mas são descritas como os dois grandes profetas que nos últimos dias caminharão sobre a terra, diante dos homens e dos reinos, revelando a verdade esquecida, desafiando reis poderes e a própria besta que governa o mundo. Mas a história não começa no Apocalipse. O eco de sua missão já estava anunciado em Zacarias 4, onde o profeta via duas oliveiras e dois castiçais diante do Senhor de toda a terra. Também aparece em tradições judaicas, onde se falava de dois profetas que surgiriam antes da vinda do Messias, como faróis em meio às trevas. Quem seriam eles? Muitos acreditam que serão Moisés e Elias, pois ambos apareceram na transfiguração de Cristo. Outros afirmam que serão Enoque e Elias, já que nunca experimentaram a morte, mas foram levados ao céu. Seja qual for a identidade exata, sua missão é clara. Virão para confrontar o mundo corrompido, o governo global da besta, e preparar o palco para o retorno triunfal do Filho do Homem. O mundo que as testemunhas encontrarão quando elas descerem, a terra já estará em pleno domínio da nova ordem mundial. As nações terão se unido sob um só sistema político, religioso e econômico. O Apocalipse fala de um tempo em que ninguém poderá comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca da besta a pé. 13:7. As cidades estarão repletas de tecnologia avançada, mas mergulhadas em decadência moral. Haverá um único líder, o Anticristo, exaltado pelas multidões como o Salvador da humanidade. Ele governará a partir de Jerusalém, onde terá estabelecido sua sede, profanando o templo reconstruído e exigindo adoração como se fosse Deus. Nesse cenário, a voz dos profetas será um trovão que ecoará contra o silêncio da mentira. A descida segundo a revelação. As duas testemunhas não nascerão como crianças, mas aparecerão de forma sobrenatural em Jerusalém. Assim como Elias foi arrebatado em um carro de fogo, e Moisés apareceu na transfiguração, eles surgirão diante de todos os vestidos do Seiko, símbolo de luto e arrependimento. Sua presença será inegável. Câmeras do mundo inteiro captarão seus primeiros passos, e em minutos, sua imagem correrá pelas redes sociais, pelos noticiários e pelas telas das nações. O mundo, que se orgulha de não acreditar em milagres, será forçado a ver o impossível. O poder que carregam o Apocalipse declara que terão autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias de seu testemunho, transformar águas em sangue, ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Esses sinais não são aleatórios. Eles lembram exatamente os feitos de Moisés e Elias. Moisés desafiou Faraó com pragas. Elias fechou o céu para que não chovesse. O eco de suas antigas missões retorna como confirmação de que são os escolhidos para confrontar o novo Faraó do mundo, o Anticristo, a voz que corta as trevas. As testemunhas não virão para negociar, mas para denunciar. Em praça pública, diante das multidões, proclamarão: arrependei-vos, ó nações, porque o reino de Deus se aproxima. Vossa tecnologia, vossos impérios e vossos deuses de ouro e prata cairão diante da espada do Senhor. Vós que tomastes a marca da besta, escolhestes o caminho da condenação. Ainda há tempo para os que não se dobraram. Escolhei a vida. Sua mensagem ecoará como uma espada de dois gumes. Multidões se converterão, chorando nas ruas, rompendo com o sistema do mundo. Mas outros os odiarão profundamente, chamando-os de terroristas, agitadores, inimigos da paz mundial. O tempo do testemunho. A Bíblia é clara. Seu ministério durará 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Durante esse tempo, serão intocáveis. Exércitos tentarão calá-los, mas fogo sairá de sua boca e consumirá seus inimigos. Como diz Apocalipse 11:5, satélites tentarão rastrear, drones tentarão atacá-los, mas todos falharão. O mundo viverá um tempo de tormento. Sem chuva, colheitas falharão, rios secarão,
A fome se espalhará, pragas surgirão de forma sobrenatural. Lembrando os dias do Egito, ainda assim, muitos endurecerão o coração, preferindo amaldiçoar o nome de Deus do que se arrepender. O ódio da besta, o anticristo, exaltado pelas multidões, será desafiado como nunca. Nenhuma arma humana poderá deter os profetas. Sua imagem de invencível será abalada, e ele jurará eliminá-los. Durante 3 anos e meio, seus generais tentarão capturá-los em vão, e cada derrota aumentará a fúria do sistema mundial. A mídia global lançará campanhas de difamação, chamá-los-ão de falsos profetas, de ameaça ecológica, de causadores das pragas. Dirão que eles querem destruir a humanidade. Mas a verdade estará diante dos olhos de todos. Eles são as testemunhas do Altíssimo. A morte em Jerusalém chegará, porém, o dia marcado. Quando completarem seu testemunho, o poder de proteção será retirado. A besta, que sobe do abismo, terá permissão para vencê-los. Diante das multidões, em Jerusalém, as 2 testemunhas serão mortas. Suas mortes não serão rápidas. O mundo inteiro assistirá em tempo real, transmitido ao vivo, como um espetáculo. Seus corpos permanecerão expostos nas ruas, e o Apocalipse declara que povos, tribos, línguas e nações se alegrarão, trocando presentes como se fosse um feriado global. Finalmente, dirão: a ameaça foi vencida. A ressurreição que estremece a terra, mas ao fim de 3 dias e meio, algo jamais visto acontecerá. Em meio às câmeras, a vigilância constante e as festas das nações, um sopro de vida vindo de Deus entrará nos 2 profetas. Eles se levantarão diante de todos. O pânico tomará conta das multidões. Homens e mulheres cairão no chão gritando do terror. Os olhos que zombaram verão aquilo que jamais poderiam negar. Os mortos se levantaram, e então uma voz poderosa soará do céu. Subi aqui. Diante de bilhões de espectadores, eles ascenderão em uma nuvem, como o próprio Cristo, sendo recebidos nos céus. Naquele mesmo instante, haverá um grande terremoto em Jerusalém. 10.000 morrerão, e os sobreviventes darão glória ao Deus do céu. O impacto espiritual. A ressurreição das testemunhas será o divisor de águas. Até então, muitos podiam negar, zombar, justificar. Mas agora, o mundo inteiro terá visto a vitória de Deus sobre a morte. E mesmo assim, muitos escolherão seguir a besta. Esse será o testemunho final contra eles. As testemunhas terão cumprido seu papel. Anunciaram, confrontaram, realizaram sinais, morreram e ressuscitaram. Agora, a reta final do Apocalipse se desenrolará. As trombetas e taças da ira de Deus cairão sobre a terra, e o próprio Cristo descerá com poder e grande glória. Revelações sobre sua identidade. Quem realmente são as testemunhas? Se forem Enoque e Elias, será o cumprimento de Hebreus 9:27, que diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Ambos nunca experimentaram a morte, e voltarão para cumpri-la. Se forem Moisés e Elias, representariam a lei e os profetas, testemunhando novamente diante do mundo, assim como testemunharam diante de Jesus na transfiguração. Mas o mais importante não é sua identidade pessoal, e sim sua missão: serem a voz final de Deus à humanidade antes do juízo definitivo. A mensagem para nós, as 2 testemunhas, não são apenas figuras futuras. Elas representam também a realidade da Igreja e do Espírito Santo hoje. Assim como elas, cada cristão é chamado a ser uma testemunha fiel, mesmo em meio à zombaria e perseguição. Elas nos lembram que o poder de Deus é maior que qualquer governo, qualquer tecnologia, qualquer força humana. Lembram-nos que a morte não é o fim, que a ressurreição é real e que a vitória pertence ao Senhor. O eco eterno das testemunhas. Quando as 2 testemunhas caminharem sobre a terra, o mundo inteiro parará para ouvi-las, seja em ódio ou em temor. Seus dias serão curtos, mas seu impacto eterno. A morte não as deterá, o sistema mundial não as calará, e a glória de Deus se manifestará de forma inegável. E quando tudo terminar, e o Filho do Homem descer em glória, os que zombaram
verão que cada palavra delas era verdadeira. As duas testemunhas não são apenas personagens de uma profecia. São um sinal vivo de que Deus nunca deixa o mundo sem voz, mesmo no tempo mais escuro da história.